Fala galera, meu nome é Sérgio, sou representante da empresa SDC Vistos e neste vídeo nós vamos aprender a preencher o formulário eletrônico DS-160. Então antes disso, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer e também deixe o seu like para que eu possa saber se você gostou ou se você não gostou do vídeo. Também vamos precisar de alguns documentos para que você possa preencher o formulário DS-160. Então você vai precisar do seu passaporte atual, do seu passaporte anterior com visto americano válido ou vencido e com todo o seu histórico de viagem, não somente para os Estados Unidos, mas para outros países. Seu comprovante de endereço, RG e CPF, reservista para solicitantes do sexo masculino, a certidão de casamento, a sua carteira de trabalho com todo o seu histórico de trabalho, o histórico escolar, onde tem o ensino médio, técnico e superior se você tiver, e os seus planos de viagem, dia, mês, ano e duração e onde pretende ficar hospedado nos Estados Unidos. Então esses são os principais documentos que você vai precisar para preencher o formulário eletrônico DS-160. Então já deixa ele organizado, próximo de você, e também são os mesmos documentos que você vai ter que apresentar no dia da sua entrevista, beleza? O próximo passo é você acessar o site oficial do formulário DS-160. Então você pode digitar no seu navegador de preferência o endereço que aparece na tela, ou no seu navegador de busca, na barra de busca, no caso eu estou usando o Google, você digita a palavra-chave DS-160. Beleza? Então vamos ver isso na prática? Abra o seu navegador de preferência para que você possa preencher o seu formulário eletrônico DS-160. No caso aqui eu abri o Google e vou digitar na barra de busca a palavra-chave DS-160. O Google carregou várias opções, eu já identifiquei que é a segunda opção, então eu vou dar um duplo clique na segunda opção e vai carregar o site onde nós vamos preencher o formulário eletrônico DS-160. Você pode, durante o preenchimento, traduzir o formulário. Então, aqui na parte superior do navegador, no próprio site, você pode escolher para qual idioma você deseja traduzir o seu formulário. Tem várias opções, no caso nós vamos escolher o português para nós brasileiros. Aqui já informa que a maior parte desse requerimento foi traduzida. Para ver a tradução, posicione o cursor sobre qualquer frase da página atual. Então, durante o preenchimento, você pode encostar o ponteiro do mouse em cima de algumas perguntas e ele vai traduzir para você. Também você pode, com o botão direito do mouse, traduzir para o português durante o preenchimento. Então, nós vamos utilizar muito este recurso para que possamos compreender melhor algumas perguntas que serão feitas durante o preenchimento. Depois de você selecionar para qual idioma você deseja ir traduzindo o seu formulário, você deve escolher para qual embaixada ou consulado você deseja enviar a sua solicitação eletrônica e onde você também deseja ser entrevistado por um oficial consular. No caso aqui, a embaixada americana ela fica em Brasília, mas tem também consulados espalhados pelo Brasil. Então nós temos aqui 4 unidades. No caso em Brasília é embaixada e consulado. Temos um consulado em Recife, um consulado no Rio de Janeiro e um consulado em São Paulo. Então escolha a unidade onde você tem preferência e que seja mais próximo de onde você mora, levando em consideração o custo que você vai ter para se deslocar de um local para o outro. Eu vou escolher aqui no caso São Paulo. Ele pede para digitar esse código que aparece na tela.
E nós vamos clicar na primeira opção, iniciar um novo preenchimento. Você deve ter percebido que tem duas outras opções. Essas duas outras opções nós devemos utilizar durante o preenchimento desse formulário, onde eu vou mostrar para você como você pode dar continuidade com o preenchimento do formulário, caso você tenha que interromper esse preenchimento. E caso você que esteja assistindo esse vídeo tenha já finalizado o seu formulário, mas por algum motivo você precise atualizar ele ou alterar alguma informação, também vou mostrar durante o preenchimento desse formulário, neste vídeo, como você faz isso. Então clique na primeira opção, iniciar preenchimento. Ele vai abrir essa página. É muito importante que você anote o número do seu ID, que é o número do seu formulário. Esse número será utilizado durante todo o processo de solicitação do seu visto. Então você tem a opção de você tirar uma foto com o seu smartphone desse número, anotar na sua agenda, ou, se você desejar, você pode imprimir ou salvar em PDF no seu computador este número. Então clique nessa opção, tem um duplo clique, e aqui ele vai pedir para que você ou imprima ou salve. No caso eu vou salvar no meu computador, vou salvar, eu vou criar uma pasta aqui para esse formulário, vou colocar aqui formulário DS-160, vou salvar dentro dessa pasta. Se você desejar renomear este arquivo, fique à vontade. No meu caso, eu vou salvar do jeito que aparece mesmo. Vou salvar, vou fechar. O próximo passo é você escolher uma pergunta de segurança. Por que existe essa pergunta de segurança? Caso você precise interromper um preenchimento, você vai precisar acessar este mesmo site para que você possa dar continuidade com o preenchimento. Então você vai precisar preencher alguns parâmetros. E um desses parâmetros é justamente a pergunta de segurança que você vai selecionar aqui e informar uma resposta. Para que você possa saber quais são as perguntas, você pode clicar nesse ícone em azul, onde ele vai abrir a tradução de todas as perguntas. Então escolha a pergunta que mais se encaixe com o seu perfil e forneça uma resposta. No meu caso, eu vou selecionar a primeira pergunta mesmo, que pergunta qual é o nome da mãe da minha mãe. Eu vou fornecer uma resposta, no caso eu vou informar que é Maria. Uma vez que você configurou segundo as suas preferências, dê um duplo clique em continue. Ele vai abrir então o formulário para que possamos começar o preenchimento da nossa solicitação. Então vamos traduzir essa página para que possamos entender melhor quais são as informações que estão sendo solicitadas. Então, com o botão direito do mouse, você pode traduzir para o português. Então, ele traduziu aqui o preenchimento para mim e eu vou inserir os dados solicitados. Então, os três primeiros dados solicitados são o seu nome. Então, aqui está dizendo que insira todos os sobrenomes conforme listados em seu passaporte. Se apenas um nome estiver listado no seu passaporte, digite este sobrenome. Se o seu passaporte não incluir um nome dado, introduza FNU em nomes. Então, conforme estiver escrito em seu passaporte, escreva seu sobrenome. Então, eu vou informar que meu sobrenome é Souza Júnior e que meu primeiro nome é Sérgio Ribeiro. Aqui pede para que você informe o seu nome conforme escrito na sua língua nativa, ou seja, conforme ele é escrito em português. Por padrão, o formulário ele não aceita caracteres especiais e nem acentuação. Somente este campo específico ele aceita que você escreva o seu nome com acento. Então, o meu nome tem acento no e no Júnior. Então, neste campo específico, você pode escrever o seu nome do jeito que ele é escrito em português. Aqui pergunta se eu já utilizei outros nomes. Então, outros nomes pode incluir nome de solteiro, de religioso, nome profissional
ou qualquer outro nome que você seja conhecido ou que alguém ficou sabendo que você utilizou durante a sua vida por motivos profissionais ou religiosos. Isso é bastante comum para quem é solteiro e vai se casar. Se for o seu caso, você clica em sim e ele vai abrir aqui essa opção para que você informe como é o seu nome antes da alteração. Então, digamos que esse é o meu nome de solteiro e quando eu casei, eu incluí o sobrenome da minha esposa no meu nome, por exemplo. Então, digamos que ficou assim: Ribeiro de Souza. E que eu tenha tirado Júnior, vai. E ficou o meu primeiro nome como Sérgio. Se você alterou o seu nome mais de uma vez, por exemplo, você se casou 10 vezes e alterou o seu nome 10 vezes, aqui tem a opção de você adicionar outros campos para que você possa informar como o seu nome era conhecido antes da alteração. Como este não é o meu caso, eu vou informar que não. Aqui pergunta se tem um telecode que representa o meu nome. Então, os telecodes são números de código de 4 dígitos que representam caracteres em alguns nomes de alfabetos não romanos. Ou seja, o que isso significa? Então, na língua japonesa, na língua chinesa, na língua árabe, eles utilizam telecodes que representam o seu nome. Ou seja, uma caligrafia e uma ortografia diferente da que nós utilizamos aqui no nosso país. Se for o seu caso, você clica em sim e digite quais são esses telecodes que representam seu sobrenome e seu primeiro nome. Como não é o meu caso e não deve ser o caso de muitos brasileiros, a resposta mais evidente é não. Pergunta qual é o seu sexo, informe se você é do sexo masculino ou feminino, então no meu caso, masculino. Selecione seu estado civil, então temos casado, união estável, temos na verdade duas opções de união estável, solteiro, viúva, divorciado, legalmente separado e outros. No inglês, eu vou voltar aqui para o original. Provavelmente você vai encontrar assim: married, duas opções de união estável, solteiro, viúvo, divorciado, legalmente separado e outros. Então selecione qual é o seu estado civil. No meu caso, eu vou informar que sou casado. Informe a sua data de nascimento. Então eu vou informar que eu nasci dia 10 de março de 1987. Que eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, ou você pode colocar a sigla, e no Brasil, escolher o país. Uma vez que você preencheu, você vai clicar na opção Save, salvar. Mas antes, vamos simular um erro aqui. Digamos que você tenha colocado acento na palavra São Paulo. E vai lá e salva. Vamos ver o que vai acontecer? Então veja só, vamos traduzir para o português. Ele está dizendo, corrija todas as áreas com erro, conforme indicado abaixo. Depois de terminar, clique em salvar ou avançar para continuar preenchendo o seu formulário de inscrição online. E aqui vem dizendo quais são alguns caracteres que são inválidos e onde é o campo que está esse caractere. Então, o site ele vai indicar com uma seta vermelha aonde você deve fazer a correção. Então, a correção deve ser feita aqui, em São Paulo. Então, eu vou tirar o acento do A e vou colocar sem acento. Digamos que você esqueça também de preencher um campo que é obrigatório. Eu não vou informar aqui o estado. Eu vou tentar em salvar. Ele vai indicar que existe um erro, certo? E vai apontar com uma seta vermelha que o campo estado não está preenchido e que eu devo preencher porque é um campo obrigatório. Então eu vou informar São Paulo.
Uma vez que você fez as correções, você pode clicar em Save ou Salvar em português. Ele vai abrir essa página e você vai clicar na opção Save Application to File, ou seja, salvar o seu arquivo em seu computador pessoal. Como eu já criei uma pasta, eu vou salvar dentro dessa pasta. É muito importante que você não altere o nome deste arquivo. Ele se chama arquivo DAT. Você vai perceber que o arquivo DAT ele possui o número do seu ID. Então, se de repente você perder o número do seu ID, esquecer onde você anotou, deletar a foto do seu celular, perder o arquivo que você salvou em PDF no seu computador, o arquivo DAT contém o número da sua solicitação. Então, não altere, salve do jeito que é solicitado. Clique em salvar, ele vai salvar no seu computador. Uma vez que você salvou, você tem duas opções: continuar o preenchimento clicando nessa opção ou acessar pelo menu. Então, conforme você for preenchendo o seu formulário, ele vai abrindo as outras opções pelo seu menu. Então, eu vou clicar aqui em continuar. Ele vai voltar para a página inicial, onde nós estávamos preenchendo. E em vez de eu clicar na opção Personal 2, ou seja, próxima página, eu vou clicar aqui em Personal 2 no menu. Deu um duplo clique e ele vai abrir essa próxima página, onde nós vamos inserir alguns dados adicionais. Então vamos traduzir essa página para o português. Então clique com o botão direito do seu mouse e clique na opção Traduzir para o português. E vamos ver quais são as perguntas solicitadas. Então aqui pergunta qual é a sua nacionalidade. Então selecione aqui qual é a sua nacionalidade. No meu caso eu sou brasileiro. Aqui pergunta se eu possuo outra nacionalidade. Se for o seu caso, você clica em Sim. E ele vai pedir para que você informe qual é essa outra nacionalidade. Se for o seu caso, você informe aqui qual é a sua outra nacionalidade. Digamos que você tenha nascido, vamos escolher aqui um país, na China, certo? Aí ele pergunta se você possui um passaporte dessa nacionalidade informada. Se for o seu caso, você clica em Sim. Aí ele vai pedir para que você digite o número desse passaporte. Digamos que você tenha mais de uma nacionalidade. Tenha, 3 nacionalidades, 4 nacionalidades. Aí você pode informar aqui quais são essas nacionalidades. Se você clicar aqui, ele vai pedir as mesmas informações. Então vai pedir que você selecione o país dessa outra nacionalidade e se você possui um passaporte dessa outra nacionalidade. Como não é o meu caso, eu vou clicar em Não. Também pergunta se você é residente permanente de um país diferente do seu país de origem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o quê? De repente você é brasileiro, só que você está morando em outro país. Se isso for o seu caso, você clica em Sim. Ele vai pedir para que você informe aonde você está morando atualmente ou se você também já morou em um país diferente do seu. Então, digamos que você hoje esteja no Brasil, só que em alguns anos atrás você já morou em outro país. Aí você pode informar quais são esses países. Se for o seu caso, você informa. Se não for o seu caso, você clica em Não. Aqui pede para que você informe seu número de identificação nacional, que é exclusivo que seu governo fornece. No caso, no nosso país, é o CPF. Nos Estados Unidos, eles também têm números semelhantes aos nossos. No nosso caso aqui, nós só vamos informar qual é o nosso número de identificação nacional. As duas outras opções não se aplicam para cidadãos brasileiros. Então vamos clicar Não se aplica. Deixa eu voltar aqui para o inglês. E vai ficar assim no inglês. Aí você informa aqui qual é o número do seu CPF. Se você tentar colocar do jeito que ele é escrito, com pontos, vamos ver se ele vai aceitar.
Veja que ele não aceitou. Ele disse que ele mostrou um erro com a setinha vermelha, então ele remova os pontos e informe sem os pontos. E clique na opção salvar. Salvar e salvar. Nós não vamos clicar na opção continuar, nós vamos diretamente aqui no menu para que possamos ganhar tempo. Então clique na próxima opção. Nessa parte do formulário, nós vamos informar nosso contato, ou seja, aonde moramos e qual é a melhor forma de um consulado americano entrar em contato conosco caso haja necessidade. Então vamos traduzir aqui, clicando com o botão direito do mouse em traduzir para o português, e pede para que você informe o seu endereço residencial. De vez em quando alguém me manda uma dúvida perguntando se deve informar os dados em português ou inglês. O site da Embaixada Americana diz que o formulário ele deve ser preenchido de preferência na língua inglesa, ou seja, em inglês. É recomendado que seja preenchido em inglês, principalmente se você tem alguma compreensão tanto da escrita como do idioma. Mas não é obrigatório. Você pode preencher todo o formulário em português sem problema nenhum. Eu vou preencher todo esse formulário em português. Então escolha a melhor forma de você preencher o seu formulário eletrônico DS-160. Se você dominar tanto a escrita como o idioma em inglês, você pode preencher todo ele em inglês. Mas se este não for o seu caso, você pode preencher tranquilamente o seu formulário em português. Então eu vou preencher aqui em português o meu endereço residencial. Então é Rua Quinta de São Francisco. Eu posso colocar uma vírgula aqui, número 43. Se você morar em apartamento, você pode colocar assim, apartamento 1 ou apartamento 1, bloco, você pode colocar aqui BR. Se de repente você perceber que não dá mais para preencher, você pode continuar o preenchimento na linha de baixo. Vai bloco BE, bloco 1, edifício Camarão. Pronto, mais ou menos assim. Como eu não moro nem em apartamento, nem em bloco, nem em edifício, eu vou colocar assim. Informe o bairro onde você mora, pode colocar Jardim Beatriz. A cidade, o estado, vou colocar aqui São Paulo. O CEP. No CEP você pode colocar aquele tracinho no meio, vou colocar 048 35 310 e vou informar em qual país. No meu caso, Brasil. Aí aqui pergunta seu endereço de correspondência. Então aqui você informou seu endereço de residência e aqui você vai responder essa pergunta. O seu endereço de correspondência é o mesmo que o seu endereço residencial? Se for o mesmo endereço, você informa que sim. Ok? Agora, se for diferente, ou seja, seu endereço residencial é um e seu endereço de correspondência é outro, aí você clica em não. Aí aqui vai pedir para que você informe qual é o seu endereço de correspondência. Se for o seu caso, você informe. Se não for o seu caso, você clique em sim, que o seu endereço de correspondência e de residência são os mesmos. Aqui pede para que você informe 3 números de telefone, então o telefone principal, o secundário e o de trabalho. Como a grande maioria dos brasileiros usa celular, então eu incentivo que você informe o seu número de celular. Então põe o código do país, 55, o DDD da sua cidade e o seu número de celular. Se você tiver telefone residencial, informe o telefone residencial.
No meu caso, eu vou repetir o meu número de celular. Mas, no seu caso, informe os dados conforme solicitados. O meu telefone de trabalho é o mesmo que o do meu celular. Mas, se não for o seu caso, você pode clicar na opção, marcar a opção, na verdade, não se aplica, e ele vai anular os dados, certo? Informe seu endereço de e-mail, um endereço de e-mail válido que você use. Por quê? Porque no final do preenchimento, você pode enviar uma cópia do comprovante do formulário DS 160 para o seu e-mail, ok? Então, informe o endereço de e-mail que você usa e que seja válido. Eu vou informar aqui meu e-mail de contato profissional e vou clicar na opção salvar. Clicar em salvar, salvar e continuar aqui no menu. Então, abriu a próxima página, onde nós vamos inserir as informações do passaporte, onde você vai pedir para que se coloque o seu visto americano. Então vamos traduzir essa página clicando com o botão direito do mouse na opção traduzir para o português. É importante que você utilize um passaporte que esteja válido no mínimo 6 meses a partir da sua data de viagem. Então, se você perceber que o seu passaporte está próximo de vencer, você deve providenciar um novo passaporte junto, no caso aqui no nosso país, a Polícia Federal. É importante também que você escolha em qual passaporte você deseja colocar o visto americano. Então, digamos que você tem uma dupla nacionalidade, você seja brasileiro e seja português. Você tem o passaporte dessas duas nacionalidades. Então, informe aonde você deseja colocar o seu visto americano, se é no passaporte brasileiro ou se é no passaporte português. É um desses dois passaportes que você irá utilizar para entrar nos Estados Unidos, ok? Então, no meu caso aqui, eu vou informar os dados do meu passaporte, no meu caso brasileiro. Mas no seu caso, informe aonde você deseja colocar o seu visto americano. Se é no passaporte brasileiro ou se é no passaporte da sua outra nacionalidade. Então, no caso dos brasileiros, o passaporte ele é regular. Informe o número do seu passaporte. Geralmente ele tem 2 letras e 6 dígitos. Certo? Passaporte Book Number. Não se aplica para cidadãos brasileiros, então você clica na opção, marca a opção não se aplica. Selecione o país que emitiu esse passaporte que você está informando, no caso Brasil, a cidade onde for emitido. Então é importante você se lembrar em qual cidade você tirou esse passaporte, em qual estado. Pede para você informar o país novamente. E pede para você informar a data de emissão e a data de validade do seu passaporte. Eu vou voltar aqui para o idioma inglês. Você vai encontrar esses dados no seu passaporte. Então eu vou colocar aqui que foi emitido dia 10 de janeiro de 2016 e que ele vai vencer dia 9 de janeiro de 2026. Lembrando que houve uma mudança em relação à validade dos passaportes brasileiros. Então, todos os passaportes emitidos hoje pela Polícia Federal têm validade total de 10 anos para quem é maior de 18 anos. Então, é importante você ficar atento em relação à validade do seu passaporte para que você não tenha nenhum tipo de problema ao embarcar para os Estados Unidos. Uma vez que você informou a data de validade do seu passaporte, ele faz uma outra pergunta aqui. Vamos traduzir para o português? Ele pergunta: você já perdeu ou já roubaram o seu passaporte? Se for o seu caso, você clica em sim. Ou marque a opção sim. Vai perguntar qual é o número do seu passaporte, ou seja, o número do passaporte que foi roubado. A autoridade que emitiu o passaporte, ou seja, qual é o país de origem desse passaporte, certo? No caso, você informe qual é o país de origem e vai pedir para você dar uma breve explicação do que ocorreu. Se o seu passaporte foi roubado, se você perdeu esse passaporte, enfim.
informe o que aconteceu com o seu passaporte. Se isso ocorreu na sua vida mais de uma vez, significa que você é uma pessoa muito azarada e você vai ter que informar todas as vezes que isso aconteceu com você, beleza? Mas se não for o seu caso, você clica em não. Vamos voltar aqui para o idioma em inglês. Vai ficar assim em inglês, bonitinho. Vamos clicar na opção Save. Salvar. Salvar. E vamos navegar aqui pelo menu, clicando na próxima opção. Certo? Nesta página, ele vai perguntar quais são as suas intenções de viagem, ou seja, que tipo de visto você está solicitando, quando você pretende viajar, para onde você deseja viajar nos Estados Unidos e quem é que vai financiar a sua viagem. Então clique com o botão direito do seu mouse para traduzir para o português. E aqui pergunta informação de viagem. Forneça as seguintes informações sobre os seus planos de viagem. Então, a primeira coisa que você deve informar qual é o tipo de visto que você está solicitando. Então, aqui tem todos os tipos de visto. Então, escolha o tipo de visto correspondente à sua solicitação. Na maioria dos casos, visto de negócios e turismo. Então, clique nessa categoria. Vai abrir uma subcategoria e você vai informar se é visto B1 e B2, que é negócios e turismo, ou se é de turismo / tratamento médico. Algumas pessoas ficam com dúvida, mas eu não vou aos Estados Unidos tratar da saúde, buscar algum tipo de tratamento médico, eu vou ao turismo, não tem problema. Turismo e tratamento médico está dentro dessa categoria B2. Se você estiver viajando tanto a negócios como a turismo, informe o B1 e o B2. Então, escolha aqui qual é a melhor opção para você, para o tipo de visto que você está solicitando no momento. Então, eu vou informar aqui que eu vou estar solicitando negócios e turismo, certo? E é o tipo de visto que é recomendado pela Embaixada Americana. Se você estiver solicitando mais de um tipo de visto, clique em adicionar outros. Aqui pergunta se você fez planos específicos de viagem. Se for o seu caso, você informa que sim, certo? Ele vai carregar algumas opções e pede para que você informe o seu itinerário de viagem para os Estados Unidos, ou seja, a data em que você pretende viajar, certo? Então, digamos que eu pretendo viajar dia 10 de julho de 2017. Se você souber do número do seu voo, você informe a cidade aonde você vai desembarcar nos Estados Unidos, qual é a data de partida, digamos que eu saia de lá um mês depois, dia 10 de agosto de 2017. Se eu souber do número do voo, eu informo esse número, se for conhecido, mas não é um campo obrigatório, e a cidade de origem, ou seja, de onde este voo vai partir. E informe todas as cidades que você vai visitar nos Estados Unidos. Então, informe a primeira cidade, adicionar outros e assim sucessivamente. Mas digamos que este não seja o seu caso. Olha, eu ainda não tenho um plano específico de viagem, um itinerário. Então você informe que não. Simples assim. No entanto, ele vai pedir que você informe a sua data de viagem, ou seja, uma previsão. Não significa isso que você vai ter que viajar no dia que você informou no seu formulário ao solicitar o visto americano. Uma vez que você obteve o seu visto americano, você pode viajar qualquer dia, de qualquer mês, de qualquer ano, dentro da validade do seu visto, ok? Então eu vou informar aqui que eu vou viajar dia 10 de julho mesmo, de 2017, e que eu vou ficar 7 dias. Então informe qual é a sua previsão de permanência, de estadia nos Estados Unidos, conforme a viagem que você for realizar. Então aqui tem em anos, mês, semana, dias ou menos de 24 horas. De repente você só está indo aos Estados Unidos, você vai ter que fazer
pegar outro avião para ir para outro país, e você vai ter que passar pelos Estados Unidos, pelo espaço aéreo dos Estados Unidos, ou eu esqueci o nome que se fala, fazer ponte, né? Acho que é ponte aérea. Aí você vai passar, vai descer no aeroporto, você vai ter que trocar de avião, você também precisa de visto para isso. Então informe aqui, no meu caso você escolher menos de 4 horas e vai anular o campo de dias. Então eu vou colocar dias aqui e vou informar quantos dias eu pretendo ficar. Eu vou ficar 7 dias. Ele pede para que você forneça o endereço onde você ficará nos Estados Unidos. A grande maioria das pessoas tem dúvidas de como deve preencher estes campos. Na maioria das vezes, as pessoas elas não têm um destino, um itinerário já pronto para os Estados Unidos. E o mais importante, isso não é obrigatório. Você não precisa ter já planos específicos de viagem bem elaborados, ter comprado passagens, feito reservas. Você não precisa de nada disso. Mas como esses campos são obrigatórios, você precisa informar uma previsão. Olha, eu pretendo, se tiver o visto aprovado, visitar estes locais, neste endereço, provavelmente neste endereço, provavelmente nesta data. Uma vez que você conseguiu o seu visto, você vai quando você quiser, para onde você quiser, beleza? Vamos informar então aqui que você não sabe para onde você vai ainda. Então põe N/A, certo? O segundo campo é opcional. Informe qual é a cidade que você pretende visitar. De repente você está indo visitar a Disney. Aí você põe que a Disney ela fica em Orlando, no estado da Flórida. Beleza? O CEP não é obrigatório. E agora você vai ter que informar quem é que vai financiar a sua viagem. Vamos voltar aqui para o inglês. Então, em inglês vai ficar assim, bonitinho. Aqui vai perguntar, ó, quem é que vai financiar a sua viagem? Se é você, self, se é outra pessoa ou se é uma organização ou empresa. Então, informe quem é que vai financiar a sua viagem. Se é você que vai financiar a sua viagem, você informe self. Se for uma outra pessoa, informe os dados dessa outra pessoa. Se for uma organização ou empresa, os dados da organização ou empresa. Se eu escolher a primeira opção, self, ele não vai pedir nenhum campo adicional. Mas se de repente eu escolher que é uma outra pessoa, digamos que você e sua esposa estejam solicitando o visto americano, ou vice-versa. Quando você estiver, por exemplo, preenchendo o formulário da sua esposa, ou vice-versa, você pode informar que é o seu cônjuge que vai financiar a sua viagem. Digamos que você seja, nessa situação hipotética, solicitante do sexo feminino, ou seja a esposa, e é seu marido que está financiando a viagem. Aí você vai informar os dados do seu marido. Olha, é meu marido que vai financiar a viagem. Aí você vai informar o nome dele completo, o telefone de contato, o e-mail, vai perguntar o grau de relacionamento com você e se vocês moram no mesmo endereço. Vamos traduzir aqui para o português, para melhor compreensão? Então eu informei aqui que é outra pessoa, eu vou informar aqui o sobrenome dessa outra pessoa, o nome, o primeiro nome, o número de telefone, o e-mail de contato, o relacionamento com você. Então, digamos que você esteja preenchendo um formulário para os seus filhos. Então, qual é o grau de relacionamento com o seu filho? Você é pai. É os pais que vai financiar a viagem. Se for o seu cônjuge, certo? Se for um outro parente, um amigo ou outros, então escolha a melhor opção para você. Pergunta se a pessoa que vai financiar essa viagem, ela reside no mesmo endereço que você. Se for o seu caso, você clica em sim. Não vai perguntar mais nada. Se for não, ele vai pedir para que você informe o endereço residencial dessa pessoa que está financiando a sua viagem. Certo? Se for uma empresa ou organização,
Os dados solicitados são bem semelhantes. A diferença é que pergunta qual é o nome da organização da empresa, o número de contato, né, da empresa, o grau de relacionamento com você, ou seja, você vai informar qual é o seu grau de relacionamento com a empresa, se ela é seu patrocinador, se você é empregado, se você é sócio, se você é dono, enfim. Informa qual é o grau de relacionamento com você. E o endereço, né, dessa organização, conforme solicitado no formulário, certo? Eu vou voltar aqui para o inglês, eu vou mostrar o original, certo? Aí está os dados conforme o inglês. Eu vou escolher aqui que é eu mesmo que vou pagar, mas informe quem vai financiar essa viagem conforme os seus planos de viagem, se você vai em família, pensa direitinho quem tem uma renda maior e informe aí quem é que vai financiar a sua viagem, certo? Eu vou clicar aqui em salvar, certo? E eu vou interromper o preenchimento do formulário aqui, para que possamos utilizar um daqueles dois recursos que eu mostrei lá no início do vídeo. Então eu vou mostrar para você como você pode dar continuidade com o preenchimento do formulário, uma vez que você teve que interromper o seu formulário por algum motivo, certo? Então eu vou sair aqui propositalmente do meu formulário, clicar em Exit. Ele vai perguntar se realmente desejo sair. Eu vou clicar aqui sim. Vai abrir essa página para você. Aí de repente você teve que interromper o preenchimento do seu formulário por algum motivo. Só que agora você já arrumou um tempinho e quer dar continuidade com o preenchimento do seu formulário. Se de repente a sua tela parou nessa página, você salvou essa página nos seus favoritos, então abra ela novamente e clique nessa primeira opção. Ela vai abrir a página oficial do formulário DS 160 novamente, certo? Se você não salvou nos seus favoritos a página anterior, é só você digitar na barra de busca do seu navegador de preferência a palavra DS 160, localizar o site oficial do formulário eletrônico DS 160, que vai abrir essa mesma página. Para recuperar a sua solicitação é muito fácil. Você deve selecionar novamente para onde você deseja enviar o seu formulário DS 160 e onde deseja ser entrevistado por um oficial consular. Então lembre-se que aqui no Brasil nós temos 4 unidades do consulado americano. Eu vou escolher aqui São Paulo novamente. Vou digitar esse código solicitado. E vou agora escolher um dos parâmetros ou uma das opções para que eu possa recuperar minha solicitação, para que eu possa dar continuidade com o preenchimento. Então eu vou escolher a última opção, recuperar o meu formulário pelo número do meu ID. Então eu vou dar um duplo clique. E ele vai pedir para que eu digite o número do meu ID. Então eu já deixei aqui no meu bloco de notas essas informações. Então o número do meu ID, vou copiar e vou colar. Vou dar um duplo clique. Ele vai pedir para que eu digite as 5 letras do meu sobrenome cadastrado, conforme no formulário, o ano do meu nascimento e a resposta secreta da pergunta que eu escolhi. Lembra-se de que eu falei que você tinha que escolher uma pergunta e fornecer uma resposta secreta? É aqui que você vai usar essas informações. Então eu coloquei meu sobrenome cadastrado é Souza, o ano de 1987 e que a resposta secreta é Maria. No meu caso, mas no seu caso, informe os dados que você informou quando você começou a preencher o formulário eletrônico DS 160. Dê 2 cliques em abrir solicitação e veja só, ele vai abrir justamente na última página que eu havia preenchido, que neste caso foi a página sobre as intenções de viagem. Lembra-se que eu expliquei?
que tipo de visto eu estou solicitando, qual é a minha data de intenção de viajar, minha previsão, para onde eu vou, quem vai financiar. Como essa página já está salva, nós podemos dar continuidade com o preenchimento indo para a próxima página, que no caso é companheiros de viagem. Então vamos dar um duplo clique aqui no menu. Então, com o botão direito do mouse, vamos traduzir essa página para o idioma português. Então aqui você deve informar quais são as pessoas que vão viajar com você. Então forneça as seguintes informações de companheiros de viagem. Há outras pessoas viajando com você? Se sua resposta for sim, marque a opção sim. Ele vai abrir uma segunda pergunta. Você está viajando como parte de um grupo ou organização? Se sua resposta for sim, marque sim. E informe qual é o nome do grupo ou da organização com a qual você pretende viajar se tiver o visto aprovado. Mas se sua resposta for não, marque a opção não. E ele vai pedir para que você informe os dados de todas as pessoas que vão viajar com você. Ou seja, sobrenome, primeiro nome e qual é o grau de relacionamento com você. Então, se você vai viajar com a sua família, você, seu marido e seus filhos, você deve informar o nome de todas essas pessoas que vão viajar com você. Mas se este não for o seu caso, você marque em não e ele não vai solicitar nenhum tipo de dado, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o inglês. No inglês vai ficar assim. Você marcaria yes, non, e esses campos vão aparecer para você. Como eu havia mencionado, você pode clicar nesse ícone em azul, onde vai aparecer a tradução alternativa das opções que você pode escolher. Beleza? Então, no meu caso eu vou marcar aqui não, para que possamos ganhar tempo. Vou salvar. Dentro da pastinha que eu já havia criado. Dentro dessa pastinha, vou salvar. Se aparecer essa mensagem, pode clicar aqui sim, sem problema nenhum, porque ele vai atualizar os arquivos. E vamos dar continuidade com o preenchimento, clicando aqui no menu. Então, com o botão direito do mouse, vamos traduzir para o português. Então, nesta página, ele pede para que você informe suas viagens anteriores aos Estados Unidos. Então, se você estiver, por exemplo, renovando seu visto americano, você deve informar as suas últimas viagens para os Estados Unidos. Mas vamos primeiro nos concentrar naqueles solicitantes que estão tirando visto pela primeira vez. Então aqui faz 1, 2, 3, 4 perguntas. Se você já esteve nos Estados Unidos, se você já teve um visto emitido, se algum tipo de visto foi recusado ou se alguém já entrou com uma petição em seu nome no serviço de imigração. Se você nunca tirou visto americano, todas as respostas seriam não. E você passaria para a próxima página tranquilamente. Mas digamos que este não é o seu caso. Digamos que você tem o visto emitido e que você precisa renovar este visto para que você continue viajando aos Estados Unidos. Então, se você já teve visto emitido, você marcaria aqui sim. Aí você deve fornecer pelo menos as últimas 5 visitas que você fez aos Estados Unidos. Então você deve informar o dia, o mês e o ano dessa visita. Vamos aqui imaginar que tenha sido nessa época. A duração da sua viagem. Fiquei lá 7 dias. Pergunta se você tem uma carteira de motorista americana, ou seja,
Enquanto você esteve lá, você obteve permissão para dirigir. Se for o seu caso, você marque sim. E ele vai pedir para que você informe o número dessa carteira e qual foi o estado da carta de condução, ou seja, em qual estado americano você obteve a autorização para que você pudesse dirigir, ok? Digamos que eu tenha conseguido na Flórida e que o meu número seja esse aqui. Pronto, vou simular aqui. Se você tiver mais de uma permissão, você clique na opção adicionar outros. Se você já viajou para os Estados Unidos, você tem um visto americano emitido em seu nome. Então, marque a opção que sim. E informe alguns dados referentes ao seu visto. Então, você deve informar aqui a data em que o último visto foi emitido. Então, digamos que o meu último visto tenha sido emitido dia 5 de abril de 2015. Ele vai perguntar o número do visto. Então, vocês podem olhar para a imagem aqui do lado, onde eu mostro onde você pode encontrar o número do seu visto. Beleza? Pode ser que o seu visto ele seja muito antigo e que você não tenha este número. Se este for o seu caso, marque a opção não sei. Beleza? Vou marcar aqui a opção não sei e ele vai anular este campo. Aqui está perguntando se você está solicitando o mesmo tipo de visto. Então vamos entender. Digamos que você tenha visto de turismo. Aí o seu visto está vencendo ou já venceu e você quer renová-lo. Se você for manter o mesmo tipo de visto de turismo, a opção é sim. De repente você agora quer ativar o visto de negócios, que é o B1. Aí ficaria B1 e B2, negócio e turismo. Então você não estaria solicitando o mesmo tipo de visto, você estaria fazendo uma alteração. Aí a sua resposta, evidentemente, seria não. Então é importante ler com atenção as perguntas para que você possa responder elas corretamente. Eu vou colocar que eu estou solicitando o mesmo tipo de visto. Você está aplicando no mesmo país, local ou país onde você obteve aquele primeiro visto? Se você tiver o visto pela primeira vez aqui no Brasil e está renovando aqui no Brasil, a resposta é sim. Agora, se for não, marque a opção não. Da última vez que você tiver o visto, você teve as suas impressões digitais recolhidas? Se for sim, marque sim. Se for não, marque não. Mas não se preocupe se você não se lembrar dessa informação. De qualquer forma, no primeiro atendimento, no Centro de Apoio ao Solicitante do Visto, ou seja, no CASV, eles vão recolher as suas impressões digitais novamente. O seu visto americano já foi perdido ou roubado? Se isso já aconteceu com você, marque a opção sim. Ele vai perguntar em que ano você teve este visto americano roubado e pede para que você forneça uma breve explicação do que aconteceu. Beleza? Se o visto americano já foi cancelado ou revogado, se isso já aconteceu com você, marque a opção sim. E ele vai pedir para que você explique o que foi exatamente que aconteceu. Digamos, por exemplo, que você tenha estourado o seu tempo de permanência da última vez que você foi aos Estados Unidos. O oficial da imigração carimbou lá que você podia ficar 30 dias e você ficou 60 dias. Evidentemente, você estourou o seu tempo de permanência. Aí você retornou para o seu país de origem, no caso o Brasil, e decidiu novamente viajar para os Estados Unidos. Só que chegando lá no posto de imigração, você foi barrado e o seu visto foi cancelado, revogado. Então, se isso aconteceu com você, você deve explicar exatamente o que foi que aconteceu. É muito importante que você nunca, mas nunca estoure o seu tempo de permanência nos Estados Unidos. Sempre obedeça o tempo estipulado pelo pessoal da imigração, para que esse tipo de situação nunca aconteça com você. Mas se nunca aconteceu com você,
marque que não. E espero que nunca aconteça. Pergunta se você já teve visto americano recusado ou negado alguma vez. Então, você está solicitando visto americano, preencheu toda a papelada, foi no consulado ser entrevistado e, infelizmente, você não foi aprovado, o seu visto foi recusado. Se, infelizmente, isso já aconteceu com você, você deve marcar a opção sim e informar, olha, eu tive o meu visto negado no ano X por tal motivo. Não precisa contar uma história. Simplesmente seja objetivo. Eu tive meu visto negado em 2016 por falta de documentação, por exemplo. Beleza? Mas se isso nunca aconteceu com você, se é a primeira vez que você está solicitando seu visto americano, que você marque a opção não. E pergunta aqui se alguém já apresentou uma petição de imigrante em seu nome, né, lá na imigração. Então, visto de imigrante é um e visto de não imigrante é outro. No caso, esse processo que você está fazendo é visto de não imigrante, para pessoas que pretendem viajar para realizar turismo, tratar de negócio nos Estados Unidos, ok? Então, não confunda visto de imigrante com visto de não imigrante. Este processo que nós estamos fazendo é de não imigrante. Imigrante é aquela pessoa que deseja ir morar nos Estados Unidos. Então, ela realiza o processo de imigrante, ok? Mas, digamos que você esteja imigrando para os Estados Unidos. Marque a opção sim e explique exatamente o que foi que aconteceu. Então, essas perguntas, elas geralmente serão respondidas por aqueles que já têm visto americano válido e que este visto está próximo de vencer, ou esse visto já venceu, está dentro do prazo para que ele seja renovado. É importante que você procure saber como está o processo de renovação, para que você não tenha nenhum tipo de problema no dia em que você passar pelos atendimentos no CASV e, se necessário, passar por uma nova entrevista no consulado americano. Beleza? Então eu vou marcar aqui que não, nunca tive visto americano, que não e que não. Beleza? Quem está solicitando visto pela primeira vez não vai precisar preencher essas informações, ou seja, marcar todas as opções sim, ok? Vamos salvar e dar continuidade com o preenchimento clicando na próxima opção aqui no menu. Então vamos com o botão direito do mouse traduzir para o português. Então nesta página você deve informar se você possui algum tipo de contato nos Estados Unidos. Conforme eu havia dito, você não precisa comprar passagens ou ter feito reservas para que você possa solicitar o visto americano. No entanto, você deve informar uma previsão de quando você pretende viajar e onde provavelmente você ficará caso você realize essa viagem. Então, como você vai preencher esses dados? Geralmente, você pode informar os dados de um hotel da cidade onde você pretende ficar hospedado nos Estados Unidos. É claro que, se você tiver algum tipo de contato específico nos Estados Unidos, você deve informar no seu formulário. Mas digamos que este não é o seu caso. Digamos que você vai visitar um ponto turístico e que, se você tiver o visto aprovado, você provavelmente vai ficar hospedado na cidade onde você pretende realizar a sua viagem. Então, eu vou aqui abrir uma segunda aba e digamos que eu vá para a Disney com a minha família. Então eu vou procurar no Google os dados da Disney. Então eu vou digitar aqui Walt Disney World. E ele vai abrir aqui várias opções de pesquisa. E eu vou procurar aqui os dados da Disney. Vou abrir aqui Maps. E ele já me mostrou aqui os dados que eu preciso. Então eu vou copiar esses dados
E vou, no caso aqui eu vou marcar que não sei, não tem nenhum tipo de contato, o nome de nenhuma pessoa, vou marcar que não sei. Vou informar o nome da organização, ou seja, o nome do hotel ou da organização que eu pretendo visitar. O grau de relacionamento, geralmente é outros. E vou aqui informar o endereço. Então eu venho aqui, copio do jeito que está aqui. Endereço da Walt Disney. É em Orlando, Flórida. O CEP, pego o CEP. Informe. Aqui eu vou selecionar Flórida, na cidade de Orlando. O telefone. Então, do jeito que está na tela, você copia. Tire os espaços, os traços. Está faltando aqui um dado, é o 77. E o e-mail não é obrigatório. Uma vez que você preencheu todos esses dados, você vai salvar. Em inglês, esses dados ficariam assim, certo? Então, se você não conhece nenhuma pessoa nos Estados Unidos, você marque que você não sabe o nome de ninguém, marque não sei, ou do not call, o nome da organização ou do hotel que você pretende ficar hospedado, qual é o relacionamento com você, lembrando que você pode clicar neste ícone azul para que você possa obter a tradução desses termos em inglês, ou clicar com o botão direito do seu mouse. Informe o endereço. No caso da Disney, o endereço aparece como o nome da organização, a cidade, o estado, o CEP, o telefone e o e-mail. O e-mail ele não é obrigatório. Aí você marca a opção do Not Play. Uma vez que você preencheu esses dados, você vem em salvar. Salvar e salvar. Uma vez que você preencheu esses dados, vamos para a próxima página. Então, com o botão direito do mouse, vamos traduzir para o português. E nesta página, nós vamos informar os dados dos nossos familiares, ou seja, nossos pais. Então, aqui diz, por favor, forneça as seguintes informações sobre seus pais biológicos. Se você for adotado, forneça as seguintes informações sobre os seus pais adotivos. Então, aqui você deve informar o nome completo do seu pai e a data de nascimento do seu pai. Então, sobrenome, primeiro nome, a data de nascimento e pergunta se seu pai está nos Estados Unidos. Então, digamos que o nome do meu pai seja Sérgio Souza, de Souza, vou colocar aqui, de Souza. E que meu pai tenha nascido dia 3 de fevereiro de 1952. De repente, o seu pai, vamos pensar que o meu pai, no caso, esteja nos Estados Unidos. A resposta seria sim, e se fosse o caso, né? E você informe qual é o estado legal dele. Se ele é um cidadão dos Estados Unidos, se ele é um residente permanente, se ele é um não imigrante ou se você não sabe qual é a situação dele, certo? Mas se este não for o seu caso, marque não. As mesmas respostas você dará para a sua mãe. Então, você informa o nome da sua mãe, vou colocar aqui que é Maria Aparecida. Pronto. Esse é o nome da minha mãe, que ela nasceu dia 6 de junho de 1968. Vai fazer a mesma pergunta se sua mãe está nos Estados Unidos. Se fosse o seu caso, marque que sim. E vai perguntar qual é o estado legal dela nos Estados Unidos, certo? Como não é o meu caso, mas se for o seu caso, você responda, marque não. Ok? Aqui vai perguntar se você tem parentes imediatos, não incluindo pais, nos Estados Unidos. Então, quem seriam seus parentes imediatos? Seriam, digamos, seu marido, seus filhos, irmãos,
Então você tem algum desses parentes imediatos nos Estados Unidos, estão lá estudando, estão morando nos Estados Unidos, você deve responder que sim, se este for o seu caso. Aí aqui vai fazer algumas perguntas adicionais, vai perguntar o primeiro nome, o sobrenome, qual é o grau de relacionamento com você, certo? E qual é o estado legal dessa pessoa nos Estados Unidos, ok? Se for o seu caso, você informe. Se você tiver mais de um parente imediato nos Estados Unidos, tem a opção de você adicionar quem é essa outra pessoa. Digamos que você tenha 2 filhos e que os seus 2 filhos estejam cursando uma universidade nos Estados Unidos. Então você, evidentemente, deve informar os dados desses 2 filhos seus. É claro que isso é só um exemplo. Mas se não for o seu caso, você marque não. Ele vai fazer uma última pergunta se você tem outros parentes nos Estados Unidos. Então, além dos parentes imediatos, quem seriam seus outros parentes? Tio, tia, avô, avó, primos. Esses seriam seus outros parentes imediatos. Se você tiver algum desses parentes, e se for o seu caso, marque a opção sim. Neste caso específico, o formulário ele não pede nenhuma informação adicional. Então, independente da sua resposta sim ou não, ele não vai solicitar nenhum tipo de dado. Como no meu caso é não, eu vou marcar a opção não. Vamos voltar aqui para o idioma original, no caso o inglês. Então, surname é sobrenome, give name é primeiro nome, data de nascimento. Se de repente você não se lembra mais da data de nascimento do seu pai, ou se de repente ele já é falecido e você não quer informar a data de nascimento dele, você marque do not com. Mas é muito importante que você informe esses dados para que a sua avaliação seja completa, mesmo que seus pais já sejam falecidos, ok? Os mesmos dados são solicitados para a sua mãe e a mesma orientação. Mesmo que ela já esteja falecida, informe os dados dela. Depois que você preencheu esses dados, você vai salvar. Salvar. E salvar. E vamos para a próxima página. Nesta página, pede para que você informe os dados do seu cônjuge. Lá no início do formulário, eu informei que no meu caso eu sou uma pessoa casada, ok? Então eu vou informar aqui os dados no caso da minha esposa. É importante destacar que o formulário ele vai se adaptando às respostas que você vai fornecendo. Então, digamos que você seja viúvo, seja solteiro, seja divorciado. Então, conforme a resposta que você selecionar no início do preenchimento, pode ser que quando você chegar nessa parte do formulário, as perguntas elas sejam diferentes. Então, aqui no meu canal no YouTube, eu tenho um vídeo específico que mostra quais são as perguntas relativas a todas essas situações. Então, eu vou deixar aqui um link nessa parte do vídeo para que você possa clicar no vídeo e que você possa visitar esse vídeo específico para que você possa saber mais ou menos que tipo de informações você deve preencher. No meu caso aqui, eu informei que eu sou casado. Então eu vou informar os dados da minha esposa, ou no caso, vice-versa. Então eu vou traduzir aqui para o português e vou colocar aqui o sobrenome do meu cônjuge. É engraçado que quando você traduz o formulário, às vezes ele não aparece do modo como deveria aparecer, né? Aqui está pedindo, no caso, o apelido do meu cônjuge, mas na verdade você deve informar o sobrenome do seu cônjuge, ok? Então eu vou colocar aqui que meu cônjuge se chama Souza Ramos e que ela se chama Deise Souza Ramos. Pronto. A data de nascimento dela. Em qual país ela nasceu? Ela nasceu aqui no Brasil.
Ela nasceu na cidade de São Paulo mesmo, no Brasil novamente. E aqui pergunta aonde meu cônjuge mora. Se é no mesmo endereço residencial, no mesmo endereço postal. Se você não sabe onde o seu cônjuge mora, ou outros, especificar endereço. Se você clicar nessa opção outros, ele vai pedir para que você informe aonde o seu cônjuge mora. Isso existe? Existe. Pode ser que você seja um casal muito moderno e que você mora numa casa e seu cônjuge mora em outra. Aí é importante que você informe aonde o seu cônjuge mora. Eu ainda prefiro morar com o meu cônjuge. Então, a resposta seria mesmo endereço residencial, certo? No inglês ficaria assim, certo? No mesmo endereço. No vídeo específico que eu tenho no canal, ele vai explicar as várias situações referentes a esse endereço. Então, se você desejar assistir esse vídeo específico, não deixe de assistir o vídeo para que você possa obter mais informações, ok? Então, no meu caso, eu já aqui preenchi com os dados da minha esposa atual, certo? E vou salvar. Está demorando um pouquinho para carregar a página. Vou clicar em salvar. Salvar, certo? E vou para a próxima página. Neste caso específico, o menu ele não está liberado para mim. Então eu vou clicar aqui em continuar aplicação, certo? E vou aqui para a próxima página clicando nessa opção. Então vamos traduzir aqui com o botão direito para o português. Então aqui pede para que você informe qual é a sua ocupação atual, certo? Então aqui você tem uma lista de várias categorias que podem abranger a sua ocupação atual, ok? Então, deixa eu voltar aqui para o inglês, que ficaria assim, certo? Então aqui tem todas as categorias, você pode clicar nesse ícone em azul, ele vai te mostrar a tradução, ele está carregando a página ainda, então ele vai te mostrar a tradução alternativa de todas as categorias. Aí você pensa um pouquinho em qual categoria a sua ocupação atual ela se encaixa e que você informe a sua ocupação atual. Então, digamos que você é estudante. Você seja estudante, você esteja terminando o ensino médio, ou você esteja fazendo uma faculdade. Então, você marca que você é estudante, por exemplo. Então, essa seria a sua ocupação atual, certo? Aí você vai informar aqui o nome da sua escola, o endereço dela, cidade, estado, telefone de contato, país. Se você é estudante e de repente você exerce alguma atividade profissional, além dos estudos, informe aqui quanto é que você ganha todo mês e informe aqui brevemente qual é o curso, o tipo de curso que você está fazendo na faculdade ou no caso, se você está fazendo o ensino médio, informe que você é estudante do ensino médio, certo? Se você está trabalhando, digamos que você trabalha em bancos, então banco se encaixaria na opção de negócios. Aí ele vai perguntar aqui o nome da empresa, certo? Os mesmos dados, endereço, cidade, CEP, estado, telefone. Qual é a sua receita mensal, ou seja, quanto você ganha mensalmente e uma breve descrição das suas atividades. Se você, de repente, é aposentado, você vai marcar a opção retirado, certo? Que no caso seria aposentado. Ele não vai fazer nenhum tipo de pergunta para você, ok? Mas digamos que você, a sua atividade atual não se encaixa em nenhuma categoria descrita aqui no formulário DS 160. Você marcaria outros
ok? E ele vai pedir para você especificar qual é a sua atividade, qual é a sua ocupação atual e os mesmos dados. Nome da empresa, o endereço, o telefone, quanto você ganha e uma breve descrição das suas atividades. Aqui também tem a opção para dona de casa, homemake. Então digamos que você não exerce nenhuma atividade profissional no momento. Então você marca aí que você é dona de casa, dona do lar, homemake, ok? Então preencha essa parte do formulário segundo a sua atividade atual, ok? Então pense um pouco sobre a sua ocupação atual, em qual categoria ela se encaixa e informe da melhor maneira possível no seu caso. Para que possamos ganhar tempo, eu vou marcar aqui que eu sou homemake, para que eu não precise preencher nenhum tipo de dado, ok? Eu vou salvar e vou salvar. Mas é muito importante que você preencha os dados corretamente conforme a sua ocupação atual. Às vezes alguém me pergunta via WhatsApp ou na descrição dos vídeos se eu estudo e trabalho, o que eu devo informar. Então você deve pesar aquilo que tem mais, como é que eu posso dizer? Aquilo que tem mais peso, né? Você deve escolher, na verdade, a atividade que tem mais peso. Você vai perceber, se você é solicitante do sexo feminino, você vai perceber durante o preenchimento que quando você chegar na parte de ocupação atual, ele não vai pedir alguns dados adicionais, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então você do sexo feminino deve escolher com critério aquilo que tem mais peso, aquilo que vai mostrar que você possui fortes vínculos e que ao terminar a sua viagem nos Estados Unidos você vai retornar para o seu país de origem. Então é importante que você pense direitinho para que você possa informar os melhores dados para que você possa conseguir com sucesso o seu visto americano, ok? Vamos salvar aqui tudo isso que foi preenchido e vamos para a próxima página. Então vamos aqui com o botão direito do mouse traduzir para o português. Então eu vou dar uma breve explicação de como você deve preencher essa página. Então conforme eu havia dito, o formulário americano ele vai se adaptando às informações que você vai cadastrando. Então, para quem é do sexo masculino, ele pergunta todos estes dados, e essa página que nós vamos preencher agora. Se você é do sexo feminino, esses dados adicionais ele não vai perguntar para você, certo? Se você tem uma certa idade, aí você tem de 1 até 10 anos, por exemplo. Eu não sei mais ou menos qual é a data final, né? Ele não vai perguntar para você essas informações. Se você é aposentado e se você tem mais de 60 anos, ele não vai perguntar essas informações. Enfim, ele vai se adaptando às informações que você vai cadastrando. Então pode ser que você assista o vídeo e na hora que você estiver fazendo o preenchimento do seu formulário, essas informações não apareçam. Então fique tranquilo. É porque conforme você for preenchendo com os seus dados, ele vai fazendo perguntas adicionais ou não para você. Então responda aquilo que aparece para você conforme você vai preenchendo o seu formulário. Se não aparecer essas informações para você conforme você estiver preenchendo o seu formulário, não entre em desespero, não vamos cortar os pulsos. É assim mesmo, está tudo certo. Continue fazendo o preenchimento do seu formulário. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Então fique tranquilo, beleza? Então, para solicitantes do sexo masculino, esses dados vão aparecer, beleza? Então, aqui vai perguntar quais são os seus últimos trabalhos. Então, se você já tem experiência profissional, já trabalhou em mais de uma empresa, além daquela que você informou na sua ocupação atual, você vai marcar a opção que sim. E vai informar quais são os dados dessa última empresa. Então, o nome da empresa, o endereço dela, a cidade, estado, CEP, telefone,
o cargo que você ocupava nessa empresa, o nome do seu supervisor, se você se lembrar. Se você não se lembrar, não tem problema, marque a opção não sei. E a data o dia, o mês e o ano em que você entrou e o dia, o mês e o ano em que você saiu. Se você não se lembrar exatamente do dia, você pode simplesmente selecionar o mês e o ano, certo? Onde eu vou encontrar essas informações, Sérgio? Na sua carteira de trabalho, em algum contrato de trabalho que você tenha guardado nos seus arquivos pessoais, enfim. Esses dados você vai encontrar ou na sua carteira de trabalho ou no seu contrato de trabalho que você tenha guardado nos seus arquivos pessoais. Uma breve descrição, breve mesmo, não precisa contar uma história, do que você fazia nessa empresa em que você trabalhava. Eu geralmente incentivo que você informe pelo menos os dados das 2 últimas empresas que você tenha trabalhado em ordem cronológica. E vem aqui e clique em adicionar outros, ok? Como eu não quero informar esses dados, eu vou marcar aqui não, beleza? Mas no seu caso, informe. Aqui pergunta se você já frequentou alguma instituição educacional em nível secundário ou acima. Ou seja, se você já terminou o ensino médio, no caso dos brasileiros, se você fez um curso técnico, já finalizou esse curso técnico, se você fez faculdade e você já terminou a faculdade, você deve informar esses dados. Então, marque sim se este for o seu caso. Então, você deve informar o nome da instituição de ensino, o endereço dela, o curso que você fez e a data de início e de conclusão deste curso. Lembrando que aqui embaixo você pode adicionar todos os cursos que você já fez na sua vida, certo? É importante você ter em mente que você deve informar escolas, cursos ou faculdades que você já tenha concluído. O formulário ele não permite que você informe situações que estão acontecendo na sua vida nesta parte do preenchimento. Por exemplo, se você estiver fazendo faculdade, não adianta você preencher os dados da faculdade aqui, porque o formulário ele não vai aceitar. Porque você vai ter que colocar aqui a data de início e a data que você já concluiu. E se você ainda vai concluir, você não consegue informar essas informações. Então você deve escolher o que tem mais peso na sua ocupação atual. Se é o seu trabalho, se você desenvolve atividade profissional, ou se é a faculdade que você faz. Eu vou ser bem sincero com vocês. Os estudos eles têm mais peso do que o trabalho. Então, se você estiver fazendo faculdade e você já está bem avançado, digamos que você está no 3º semestre, tem mais peso. Mas se de repente você vai ainda começar a fazer a faculdade, se você começou esse ano a fazer faculdade e que você também trabalha. Então você deve escolher o que tem mais peso. Neste caso específico, o que tem mais peso é o trabalho, porque você ainda está no comecinho da faculdade. Então tudo isso você vai questionado no dia da sua entrevista. De repente o oficial vai perguntar para você, quando você começou a sua faculdade? Comecei esse ano. Pode ser que o oficial não veja com bons olhos. Então escolha aquilo que tem mais peso para você, avalie direitinho. Tire um tempo para que você possa pensar nessas informações. Então você deve informar, né, aqui, ensino médio, cursos técnicos e cursos superiores e pós-graduações que você tenha feito, ok? No meu caso, para que nós possamos ganhar tempo, eu vou marcar a opção não, correto? Porque assim eu não preciso ficar preenchendo esses campos. Mas se for o seu caso, você deve sim informar esses dados no seu formulário DS-160 para que o oficial, o consulado americano, possa fazer uma avaliação completa da sua solicitação. Aí surge aquela pergunta, mas se eu deixar de informar algum dado que seja importante, será que eu vou ter o visto negado? Não sei responder essa pergunta para você. Pode ser que sim, pode ser que não. Então não vamos correr o risco, vamos sim informar os dados quando você estiver preenchendo essas informações apareçam para você, certo? E mulheres, não fiquem decepcionadas caso você preencha o formulário e essas informações adicionais não apareçam para você, fique tranquila.
Falei, ufa, eu não preciso ficar procurando esses dados em nenhum lugar. Beleza? Então vamos salvar aqui. Salvar. Vamos salvar. E salvar. E vamos para a próxima página. Dou um duplo clique. E chegamos na próxima página. Então, com o botão direito do mouse, vamos traduzir aqui para o português. Então, aqui pede algumas informações adicionais para solicitantes do sexo masculino. Lembrando que provavelmente essas informações não serão solicitadas para solicitantes do sexo feminino. Ok? Então, aqui pergunta se você pertence a algum tipo de clã ou tribo. Se for o seu caso, marque sim. Ele vai pedir para que você informe qual é o nome do seu clã ou tribo, ok? Se não for o seu caso, marque que não. Aqui também pergunta se você fala algum idioma além do seu idioma nativo, no caso português. Então, se você fala inglês, espanhol, francês ou qualquer outro tipo de idioma além do seu idioma nativo, você informa quais são esses idiomas, clicando na opção aqui adicionar outros. Por padrão, não tem como você deixar esse campo sem marcar, sem informar nenhum tipo de dado, certo? Não tem a opção aqui de você anular o campo. Então você deve informar o seu idioma nativo. Então eu vou colocar aqui o português. Vou colocar em inglês, né? Português. Ok? Se você fala inglês, clique em adicionar outros. Informa aí que você fala o inglês. Pronto. Ok? Pergunta se você já viajou para qualquer outro país nos últimos 5 anos. Se for o seu caso, marque que sim. E escolha aí para onde você foi. Eu fui para a Argentina, adicionava outra aqui. Eu fui para... Deixa eu ver para onde eu fui. Eu fui para o Chile. Vou adicionar outra aqui. Eu fui para... Vamos escolher aqui. Eu fui para a China. Ó, pronto, China. Então, informe aqui as suas últimas 5 visitas para os 5 países diferentes, ok? Se for o seu caso. Se não for o seu caso, marque a opção não. Aqui pergunta se você já contribuiu, trabalhou para uma organização profissional, social ou de caridade. Ou seja, se você já fez contribuição financeira, né? Ou se você já trabalhou em alguma entidade social de caridade. Se for o seu caso, você marque que sim, certo? Aí você deve informar aqui o nome da organização. Digamos que você tenha trabalhado, por exemplo, na AACD. Ou você já contribuiu financeiramente para algum programa social, como esses programas que tem anualmente aqui no Brasil, né? Telecom, Criança Esperança. Então você deve informar aí o nome dessas organizações para a qual você já contribuiu financeiramente ou já trabalhou nelas, ok? Se não for o seu caso, marque a opção não. Aqui pergunta se você tem alguma habilidade ou treinamento especializado com armas de fogo, explosivos, experiência nuclear, biológica ou química. Então vamos pensar um pouco nesta pergunta. Digamos que a sua atividade profissional seja militar, ou seja, ou que você trabalha para o exército, aeronáutica, enfim, ou que você seja um policial militar ou um policial civil. Evidentemente, você tem treinamento especializado com arma de fogo. Então, você deve marcar a opção sim. Você deve informar que você tem esse treinamento e explicar, olha, eu sou um policial militar, eu sou um policial civil, eu trabalho no exército, na aeronáutica, enfim, porque você tem esse treinamento, você recebe esse treinamento, certo? Então não fique com receio de responder esta pergunta. Mas se você não tem nenhum tipo de habilidade ou treinamento com armas de fogo, explosivos, experiência nuclear, enfim, marque a opção não, ok? Aqui pergunta se você já serviu o exército, não se você serve o exército. É importante que você preste bastante atenção na pergunta.
Então, se você já serviu o exército, digamos que você tenha ido se alistar e que você tenha sido chamado, sido convocado e que você prestou o exército por 1 ou 2 anos. Geralmente, se eu não me engano, é 1 ano aqui no Brasil. Então, você vai marcar aqui o país, certo? O ramo de serviço, a posição, sua posição, a sua especialidade militar e a data que você entrou e a data que você saiu. O ramo de serviço seria aeronáutica, ou exército ou marinha, certo? Sua posição, se você era soldado, se você era tenente, se você era capitão e se você tinha alguma especialidade militar, certo? Digamos como soldado, você teve treinamento em construir tanques, sei lá, enfim, não sei. Se você não tem nenhuma especialidade militar, você pode repetir a sua posição, ó, soldado, soldado, pronto. A data que você entrou e a data que você saiu. Digamos que você tenha prestado serviço militar mais de uma vez, ou em mais de uma instituição militar. Você primeiro prestou para o exército, depois você prestou para a aeronáutica, depois você prestou para a marinha. Informe todos esses dados. Mas se você já serviu, caso você ainda esteja servindo o exército, essa informação deve ser informada na sua atividade atual, ocupação atual. Você não consegue informar essas informações aqui, porque são atividades que já aconteceram na sua vida, beleza? Então é importante que você leia a pergunta e pense para que você possa fornecer a melhor resposta. Então vamos marcar aqui não. A próxima pergunta: você já serviu, foi membro ou esteve envolvido com alguma unidade paramilitar, unidade de vigilante, grupo rebelde, grupo de guerrilha, organização insurgente? Pergunta difícil, não? Se você já se envolveu com essa turminha aí, você deve marcar que sim e explicar. Se nunca você fez isso, você marque não. Sérgio, se eu marcar sim ou não, eu posso ter meu visto negado? Não sei te dizer, ok? Mas você deve pensar com clareza sobre quais são as suas respostas, levando em consideração a nossa realidade, beleza? Vamos salvar. Está demorando aqui um pouquinho. Vamos dar um duplo clique aqui para ver se ele acelera. O formulário vai estar pensando. Isso pode acontecer se sua conexão é lenta. É uma tartaruga, igual a minha conexão. Eu vou aqui salvar. Salvar. E finalmente eu vou para as perguntas de segurança, clicando aqui no menu. Então vamos traduzir essa página clicando aqui com o botão direito do mouse e traduzir para o português. Então, você pode perceber aqui pelo menu que são 5 páginas onde o formulário fala várias perguntas referente à questão de saúde, envolvimento com atividades consideradas ilegais. Então eu incentivo que você não tenha pressa de preencher esta parte do formulário, que você procure traduzir as perguntas, que você procure ler todas as perguntas e que você forneça as respostas coerentes com a sua realidade, ok? Então, ó, a parte 1, ó, pergunta se você tem alguma doença transmissível que ela pode ser, você pode contaminar uma outra pessoa, né? Uma doença infecciosa, no caso, que em contato com outra pessoa pode ser transmissível. Se for o seu caso, você responda sim. Em todas as respostas sim, ele vai pedir para que você explique, certo? Se você marcar que não, é não. Então, ó, não tenha pressa. Traduza as perguntas e responda segundo o seu perfil, certo? No meu caso, eu vou responder que não. Eu não tenho nenhum tipo de problema
mental ou físico, certo? Eu nunca fui viciado em droga, nunca usei drogas. Vou para a próxima página. Pronto, fomos para a segunda parte. Demorou uma eternidade, mas foi. Então vamos traduzir aqui para o português. Então aqui pergunta se, eu já fui preso ou condenado por qualquer crime. Eu vou colocar aqui não no meu caso. Não no meu caso. Se eu estou indo para os Estados Unidos se envolver com prostituição. Se eu já participei de lavagem de dinheiro. Se eu já conspirei com tráfico humano, não. Se eu já colaborei com alguém para cometer algum tipo de tráfico humano, também não. Também não. Pode salvar. Salvar. E salvar. Vamos para a próxima página. Vamos para a próxima página. Para ganhar tempo. Vamos traduzir aqui para a gente ver as perguntas. Espionagem. Atividades terroristas. Se você forneceu dinheiro para alguma organização terrorista, se você é representante de alguma organização terrorista, se você já participou de alguma forma de genocídio, tortura, execuções, se você já participou no recrutamento ou no uso de crianças como soldados, enfim. Procure ler as perguntas e fornecer as melhores respostas. Ok? Vamos salvar. Você pode achar algumas perguntas absurdas. Mas infelizmente a nossa realidade é essa. Infelizmente há pessoas que fazem coisas terríveis. Aqui pergunta se você já procurou obter ou ajudar outras pessoas a obter um visto, entrada nos Estados Unidos ou qualquer outro benefício de imigração nos Estados Unidos por fraude ou declarações falsas. Então, não. E aqui pergunta, vamos traduzir, se você reteve a custódia de uma criança cidadã dos Estados Unidos, também não. Se você já voltou nos Estados Unidos, também não. E se você já renunciou à sua cidadania nos Estados Unidos, então não. Você já renunciou à cidadania nos Estados Unidos para evitar a tributação. Veja só a pergunta. Então vamos salvar. Salvar. E salvar. E vamos continuar. Uma vez que você preencheu todo o seu formulário, respondeu a todas essas perguntas, nós vamos para a última etapa do preenchimento do formulário DS-160, que é a revisão. Ok? Correto? Então, nesta página, você terá a oportunidade de revisar os dados que você cadastrou durante todo o preenchimento. Então, se você, ao fazer a sua revisão, você notar que você informou alguma informação errada, você terá a oportunidade de corrigir essa informação. Então, como você fará isso? Então, você vai perceber que o formulário ele é dividido por seções, e dentro dessas seções tem as informações que você cadastrou. Então, você clique nesse link em azul, e ele vai direcionar você para onde você deseja ajustar a informação. Então, eu cliquei aqui naquele link em azul e voltou para o início do formulário. Se eu notar que eu esqueci ou informei algum dado errado, você faz a alteração, salva a página novamente, salva de novo e volta para a revisão. Certo? Aí você vai para a próxima página. Então aqui fica os seus dados do tipo de visto, quando você pretende viajar, para onde você vai, quem vai financiar a sua viagem. De repente, não é você que vai financiar, é outra pessoa. Então você vai lá, clica aqui nesse link em azul e ele vai direcionar você para esta parte do formulário.
seus companheiros de viagem. De repente você não vai mais viajar sozinho, vai viajar acompanhado. Então clique no link azul e informe as pessoas com quem você vai viajar, certo? As informações das suas últimas viagens para os Estados Unidos. Se você já teve visto americano, então você já viajou. Mas de repente você teve visto americano e nunca viajou. Mesmo assim você tem que informar os dados do seu visto americano válido ou vencido, certo? Se você já teve visto negado. Então, essa parte do formulário que essas informações são solicitadas. De repente você não vai visitar a Disney, você vai visitar uma pessoa específica, algum familiar, ou vai para um outro lugar nos Estados Unidos. Então você vai ter a oportunidade de corrigir essas informações nessa parte do formulário, clicando neste link em azul, certo? Os dados familiares. Então os dados aqui dos seus pais e de outras pessoas que estejam nos Estados Unidos. Os dados do seu cônjuge, do seu ex-cônjuge, enfim. Você vai poder atualizar essas informações aqui nessa parte do formulário também. Na próxima página, as informações sobre a ocupação atual. Então, que você procure pensar um pouco sobre a atividade que tem mais peso, para que você possa informar no seu formulário. Informações adicionais sobre trabalhos anteriores e educação, você vai poder informar nessa parte do formulário. Então, aqui estão os links para que você possa acessar. E algumas informações adicionais, como outros idiomas, outros países e outras perguntas adicionais relativas para solicitantes do sexo masculino. Então vamos para a próxima página. Então aqui abre as perguntas de segurança, então ela é dividida por seção também. Então se você de repente respondeu alguma pergunta errada, você teve a oportunidade de fazer a correção dessas perguntas, ok? É importante que você verifique se você está enviando a sua solicitação para o consulado de sua preferência. Então, se você percebeu que você está enviando para o consulado errado, você teve a oportunidade de editar essa informação e escolher a unidade que seja mais próxima da sua residência, ok? Uma vez que você fez toda a revisão com calma, com tempo, com cautela, você terá que assinar a sua solicitação, ok? Então, para que você possa assinar a sua solicitação, você deve informar se alguém ajudou você a preencher esse formulário. Digamos que você esteja preenchendo os formulários para os seus filhos menores. Então, seus filhos eles não têm condições de fornecer todas as respostas que são respondendo, na verdade, a todas as perguntas que são feitas no formulário DS-160. Então, você deve informar que foi você, pai ou mãe, que preencheu esse formulário para os seus filhos, ok? Mas, não somente para filhos. De repente, um idoso que não tem condições, não sabe, não está muito acostumado com toda essa tecnologia, de repente você ajudou o seu avô, a sua avó, ou alguém que precisa de ajuda a preencher o formulário. Então, informe aqui, no caso, o seu primeiro nome com seu sobrenome, primeiro nome. Aqui você marca Does Not Play, mas de repente foi uma organização que preencheu esse formulário para você. Informe então aqui, marca do Not Play aqui em cima, informa o nome da organização, o endereço e qual é o grau de relacionamento com você, ok? Mas se você tem condições de preencher esse formulário sozinho, marque não. Aqui você deve informar o número do seu passaporte e informar aqui esse código de segurança. No meu caso, deixa eu voltar lá e pegar o número do meu passaporte. Vou voltar aqui na revisão e pegar o número do meu passaporte. Certo? Vou copiar, vou voltar lá e vou informar o número, vou marcar aqui não de novo aqui, vou informar o número do meu passaporte e vou... Uma vez que você fez a revisão, verificou que tudo está certo, você vai enviar a sua solicitação para o consulado que você escolheu, certo? Então clique nessa opção. Uma vez que você fizer isso, ele vai dizer que você enviou com sucesso a sua solicitação e você deve prosseguir para a próxima página. Pronto. Se você chegou nesta parte do formulário, significa que você preencheu corretamente a sua solicitação e que você conseguiu enviar com sucesso a sua solicitação
ao sistema do consulado americano. Beleza? Você terá que imprimir este comprovante, que é chamado de confirmation ou confirmação, certo? Então, antes de você imprimir essa confirmação, se você desejar salvar uma cópia do formulário que você enviou para o sistema do consulado, você vai clicar na segunda opção. Clique nessa segunda opção. Ele vai falar que você não precisa imprimir esse formulário e levar nos atendimentos, ou seja, no CASV e no consulado. Marque OK e clique em imprimir aplicação ou imprimir formulário. Aí você pode, se você tiver uma impressora conectada no seu computador pessoal, você pode imprimir esse formulário ou você pode salvar em formato PDF. Se você desejar renomear o arquivo com o seu nome, fique à vontade, fica a seu critério e salve na pastinha que você já tinha criado, ok? E ele vai voltar para essa página. Fique tranquilo que nós podemos voltar para a página anterior. Clique nessa opção, Back to Confirmation, voltar para a confirmação. Aí você tem a oportunidade de imprimir e salvar essa página em PDF no seu computador. Salvar, ele vai voltar para essa página. Se você também desejar, você poderá enviar uma cópia desta confirmação para o seu formulário, para o seu e-mail, na verdade. Ele não envia uma cópia do formulário, e sim dessa confirmação, desse comprovante. Se você quiser adicionar outro e-mail, você clica em não, certo? Na verdade, em yes, desculpa. Informa para qual outro e-mail você deseja enviar esse comprovante. Então, além desse e-mail que você cadastrou, ele vai enviar para o outro e-mail que você deseja informar. No meu caso, para nenhum e-mail, eu vou clicar em sim, ele vai me enviar o comprovante por e-mail. E terminamos aqui o preenchimento do formulário DS-160.